Bom dia, irmãos. Bom dia, amados do Pai Eterno. Dia lindo aqui na minha cidade. Muito frio. Ai, que frio. Mas louvado seja o Pai pelo inverno, né? Ele nos manda porque ele sabe que nós precisamos. E uns gostam do frio, outros gostam do verão, mas ele sabe de todas as coisas, né? Ele agrada a todo mundo. Mas tá um dia lindo aqui, lindo, lindo, lindo. Um céuzinho azul, mas frio, bastante frio. Uma média aí de... Agora deve estar uns 10, 12 graus. Mas na madrugada estava estreito o negócio. Mas é isso. De volta mais uma vez aqui com os irmãos. E hoje eu queria lembrar os irmãos de um detalhe, né? Meus irmãos, eu ouvi esses dias e eu fiquei estarrecida, né? Tinha um evangélico que entrou no meu particular e ele falou assim: você é um dos escarnecedores. Cristo nos manda a gente não sentar na roda dos escarnecedores. E você é um desses, porque você fala contra o nosso pastor, você fala contra a nossa igreja, você não sei o quê, você... Enfim, me ofendeu de todas as maneiras que ele podia saber. E é óbvio, né? Eu não dou muita trela para isso. Quem me conhece sabe que eu não fico de bate-boca. Eu vou lá, bloqueio, pronto, acabou. E, né, boto a sandália dos meus pés e boto o pó da sandália, né, e sigo adiante. Isso não me prende, não me intimida, não... para mim não significa nada. Tenho pena, né? Tenho pena de pessoas assim, porque ainda não conheceram o amor do Pai. E se continuarem assim, sei não se conhecem, né? Porque não dão ouvidos ao Espírito Santo, recalcitram contra o Espírito Santo, né? Não querem ouvir, não dão ouvidos, não estão nem aí. Mas enfim, aí eu fiquei imaginando, irmãos, vocês sabem o que significa sentar na roda dos escarnecedores? Olha que interessante isso. Fiquei pensando sobre essa palavra, né? E o nosso mestre já tinha avisado para que a gente não se assente nas rodas dos escarnecedores. Agora, irmãos, escarnecer é uma coisa interessante, porque olha só, eu vou dar um exemplo muito fácil. Você manda o seu filho não ficar na internet até tarde, mas o seu filho não te obedece e fica. Ele está escarnecendo da sua palavra, ele está zombando da sua palavra. Ele está fazendo totalmente o contrário daquilo que você pediu, então ele não está levando a sério. Ele está zombando de você. Isso é escarnecer, né? Quando se diz não se sente na roda dos escarnecedores, não significa que você não pode se sentar num grupo que está contando piadinha. Porque piada é uma coisa humana, né? É uma coisa que uns gostam, outros não. Mas é uma coisa humana. Desde que você não ofenda ninguém, desde que você não cause nem iniquidade, nem impiedade, é coisa humana, né? É uma roda de pessoas que estão brincando, bebendo, às vezes fumando, comendo um churrasco, tomando uma cerveja. Eles não são escarnecedores. Isso é uma coisa humana. Agora, pior do que isso é o escarnecer do mestre, escarnecer do lado espiritual. Agora, eu vou dar alguns exemplos do que é escarnecer, né? O que sentar na roda dos escarnecedores significa quando o mestre disse isso. Essas pessoas, veja bem, vem o mestre, o nosso Salvador Jesus, e diz assim, não orem em pé nas sinagogas. Quando você precisa orar, vá no quarto, vai no seu íntimo, né? E ore ao Pai em silêncio, porque o Pai sabe o que você precisa. O que é escarnecer disso? É orar em pé, com o microfone na mão, gritando, e quando não é gritando, é falando para as pessoas o que a pessoa está orando, é ficar na frente de uma multidão e orar, é ajoelhar e gritar. Isso é escarnecer da palavra do mestre. Quer ver outro exemplo? O Pai não habita em templos feitos por mãos de homem. Estevão morreu dizendo isso, né? O Messias mesmo disse, eu e o Pai viremos e habitaremos em quem crer em nós. Então ele não habita nessas paredes. Quer ver escarnecer? Isso aqui é a casa de Deus, vai para a casa de Deus, vai para a igreja. Isso aqui a gente tem que estar lá, é obrigatório a gente estar lá. O Messias não deixou nada disso para nós, meus irmãos.
Escarnecer da palavra do mestre é fazer o contrário do que ele disse. Porque isso é escarnecer dele, é zombar do que ele falou. Tem vários exemplos que os irmãos podem ver, né? Outro exemplo, o sangue do mestre derramado no madeiro para que nós tivéssemos vida. O corpo dele, que é considerado o pão vivo que desceu do céu. Esse pão vivo tem que ser dividido entre os irmãos. O Messias disse isso para nós. Então o que é dividir o sangue dele? É dividir com os irmãos, é falar para aqueles irmãos que ainda não conhecem o amor do Pai. Aqueles irmãos que ainda estão cegos, que você abre os olhos e fala, olha, o Messias deixou o amor dele para nós temos que amar o Pai sobre todas as coisas, nós temos que amar os nossos irmãos como ele nos amou, né? Fazer pelos nossos irmãos aquilo que for necessidade dos irmãos. Isso sim é dividir o pão e beber do cálice junto com o mestre. Aí vem um e fala, não, tem que ser um pãozinho de padaria com suquinho de uva uma vez por mês. Isso é escarnecer do mestre. Escarnecer do mestre é você falar, só existe um pastor, um que morreu e deu a vida por nós, como diz lá em João 10. Ele é o Salvador, não existe outro pastor. A escarnecer do mestre é chegar alguém e falar, não, mas ele deixou líderes aqui para nós seguirmos. Não, tem sim, tem pastor sim, tem líder sim, tem reverendo sim, tem padre sim. Isso é escarnecer, meus irmãos. Escarnecer das coisas do mestre é fazer tudo ao contrário do que o mestre deixou. E eu vejo muito nas redes sociais, né? As pessoas, elas preferem seguir outros apóstolos até, mas outras pessoas que falam nas escrituras, do que o próprio Messias falou. O nosso Salvador veio e disse muitas coisas que era para nós seguirmos. Enquanto ele estava vivo, ele estava escrevendo o testamento dele. Quando ele morreu, esse testamento foi aberto e foi dado para nós, foi lido e foi colocado em prática. Nós hoje vivemos a nova aliança. Mas mesmo dentro da nova aliança, tem pessoas que ainda seguem coisas da carne. Nós vemos muitas vezes pessoas que preferem seguir piamente o que muitos apóstolos disseram. Apóstolo Paulo, o próprio Tiago, enfim, tem tantos. As pessoas falam, não, mas Paulo falou que tem apóstolo, tem pastor, tem bispo, tem evangelista, e Paulo falou. E preferem colocar esses, que seriam dons, né, preferem colocar como títulos e cargos. E colocam isso e falam, não, tá certo porque Paulo falou. Mas e o que o Messias falou? Não importa? O que o Messias disse não importa? Nós estamos aqui, irmãos, para seguir o Messias. Aqui ninguém vai seguir Paulo, Pedro, João, José, Maria, ou seja lá quem for. Aqui a gente está para seguir o que o Messias deixou para nós. O que ele não deixou para nós, a gente não vai seguir. Nós somos discípulos do Mestre. Nós não somos discípulos de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Pedro, de José, de Maria, de nada. Aquele que quiser seguir homem, siga. O livre-arbítrio trai para isso. Mas não foi isso que o Mestre deixou. Aquele que quiser ter vida eterna tem que confiar e crer no que o Mestre nos deixou. Se você não crê no que ele deixou para nós, não adianta nada. O que ele deixou para nós é vida eterna. É o caminho da vida eterna. É a verdade, porque ele era a verdade. Agora, se você... não, mas Paulo disse... Paulo falou assim que mulher não pode falar na igreja. Paulo falou que... Gente, sigam Paulo então. Eu prefiro seguir o Messias. Paulo deixou muitas coisas boas para nós? Claro que sim, óbvio que sim. Pedro deixou? Deixou. João deixou? Claro que sim. Tiago, óbvio. Nossa, muitos, todos eles deixaram coisas boas para nós. Mas lembra o que próprio Paulo disse? Ouça tudo e retenha só o que é bom. E o que é bom para nós? É aquilo que o Messias confirma que é isso mesmo. Aquilo que o Espírito Santo que habita em nós dá como certo. Se ele não der como certo, irmão, foge. Foge porque tem coisa errada aí. Mas veja bem que Tiago, que não sei quem, levou o outro no deserto, e Filipe batizou o eunuco. Amados, veja bem, é história isso para nós? Isso é o exemplo que nós temos que ter? Ou é aquela que o Messias fala assim, só estou fazendo isso porque é para cumprir a lei? Fora isso, nada mais para cumprir a profecia. Fora isso, nada mais.
Então, irmãos, abram seus olhos, não se deixem enganar pelos escarnecedores, fujam da roda dos escarnecedores. Fugir da roda dos escarnecedores é ficar longe disso que se chama igreja aí fora, que nada mais é do que empresa. É uma empresa religiosa, que comercializa a fé das pessoas, entendeu? Que usa o dinheiro das pessoas para poder deixar um e outro cada vez mais rico. Foge disso, meu irmão. Foge disso, porque não é disso que vai ter a salvação, não. Aí não está a salvação. Dentro desses lugares só tem mentira, só tem ódio, só tem prostituição, só tem idolatria, só tem coisas que desagradam o Pai. E assim, o tempo é curto, o fim está chegando, a gente sabe que está próximo demais isso, a cada dia um dia menos. Irmãos, não deixe chegar o dia final e o Pai voltar para resolver essa situação toda do mundo e encontrar você dentro de uma sinagoga dessa. Fuja desses lugares. Esse lugar não tem salvação, esse lugar tem destruição, é a perdição da sua alma. Sai dela, povo meu. O mestre não gritou isso à toa. Sai dela, foge dela. Então foge mesmo, irmão, desses escarnecedores, desses que se dizem líderes, profetas, apóstolos, pastores, reverendos, padres. Foge disso, meu irmão. Foge dessa história de dízimo, foge dessa história de ceia, foge dessa história de tudo isso que eles falam aí. É tudo mentira, é tudo enganação. Busque a verdade dentro das Escrituras. Peça ao Pai, Pai, abra meu entendimento. Eu quero entender, eu quero fazer a tua vontade de verdade. E o Pai vai abrir, porque o Pai ouve o coração do justo. Tá bom? Então eu deixo meu beijo, meu abraço aos irmãos. Aproveito para pedir para os irmãos, dá um likezinho aí no YouTube, compartilha esse vídeo aí com os irmãos, para que a gente possa dividir esse pão com mais irmãos que realmente precisam, né? Então compartilha aí, se inscreva no canal para que a gente possa crescer cada vez mais e espalhar. Meu intuito, irmãos, é só espalhar, entendeu? Eu sou um jornaleiro, um mero jornaleiro, não sou mais nada do que isso. Eu só trago a mensagem do Pai. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Eterno. Até a próxima.